E aí você, torcedor do Botafogo ligado aqui no Dois Toques, a casa do futebol, você conhece a GDA Luma? É bom conhecer. É bom conhecer porque talvez no futuro, bem próximo, é ela que vai comandar a SAF do Botafogo. A gente vai falar do cenário da SAF Botafogo, do futuro talvez próximo da SAF Botafogo, enfim. Vamos trazer aí detalhes por que a GDA Luma é a favorita para comprar a SAF Botafogo. 90%? 60%? 50%? Enfim, ainda não sabemos qual a porcentagem, mas tudo indica que o futuro do Botafogo passará pelas mãos dessa empresa. E a Libertadores da América, o Boca Juniors voltou a vencer na Libertadores, algo que não acontecia há muito tempo, né? Boca Juniors venceu fora de casa, Fluminense tropeçou na estreia contra o Lagoaíra, tem Copa Sul-Americana, os brasileiros indo bem, brasileiros jogando fora de casa, indo de certa forma até bem, diante daquilo que a gente poderia esperar, e vamos falar dessa situação envolvendo a SAF do Botafogo. Mas antes eu peço a você que está ligado aqui no Dois Toques para deixar o seu like, você que ainda não é inscrito nesse canal, você precisa saber, esse canal é um canal que fala de futebol, fala dos bastidores do mundo da bola, prestigia todos os times de futebol, mas trazendo sempre aqueles temas polêmicos, né? E é claro, a gente dá uma penteada ali na rodada, enfim. Por exemplo, ontem, né? Teve rodada de Sul-Americana, Libertadores da América, os brasileiros, dá pra dizer que foram bem, né? Ninguém perdeu. Cruzeiro, bem na Libertadores da América, vencendo o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil tinha que ser chamado de Barcelona de qualquer lugar, menos Guayaquil, porque ele não ganha em Guayaquil. Ele ganha em tudo que é lugar, menos em Guayaquil. Perdeu para o Cruzeiro dentro de casa 1-0, Cruzeiro largando bem com o Arthur Jorge, campeão de Libertadores, né? Na Libertadores da América, o Fluminense estreou mal, dá para dizer que estreou mal contra o fraquíssimo Deportivo Lagoaíra, que vai ser o time que vai perder para todo mundo no grupo. O Fluminense deixou 2 pontos lá na Venezuela, né? Então 0-0, Fluminense que poupou no fim de semana no Brasileirão para tropeçar agora. Enfim, Copa Sul-Americana, o São Paulo venceu o Boston River, o Vasco empatou fora de casa com o Barracas Central da Argentina. Dá para dizer que foi uma rodada legal aí para os brasileiros, né? 2 empates, 2 vitórias, todas fora de casa. E o Boca Juniors venceu a Universidade Católica fora de casa, também na Libertadores da América. Pela Sul-Americana, o Racing, que é do grupo do Botafogo, de quem eu vou falar agora, venceu por 3-1 o Independente Petroleiro. Ou seja, nem com a altitude os petroleiros fazem frente, hein? Enfim. GDA Luma, você conhece? Por que a GDA Luma, Guilherme? Bom, qual é a vantagem que essa empresa tem para comprar a SAF do Botafogo? A SAF do Botafogo já está à venda? Ainda não. Não oficialmente. Mas existe uma guerra societária que já chegou no topo. Tá? A Eagle Football Hold já não se comanda. Ela é comandada por uma administradora, a Cork Gully. A situação da Eagle, ela realmente inspira cuidados. Ela precisa fazer dinheiro para pagar os seus credores. E a Cork Gully está ali exatamente para isso. O que está acontecendo nos bastidores? Inclusive hoje uma reunião que vai acontecer entre o João Paulo Magalhães do Social, o John Textor da SAF, a Michele Kang do Lyon, representante do Grupo Ares, para saber o que vai ser feito, qual vai ser o futuro desses times. Porque o modelo quebrou. A grande verdade é essa. O modelo multiclubes quebrou. Deu certo enquanto o caixa era único. Depois que quebrou o modelo, não dá mais certo. E a GDA Luma, ela tem uma vantagem de ser uma alternativa para a ala do social do Botafogo, que tem 10%. Ela tem negócios com a Ares Management, que é credora da Eagle. E o John Textor já teve negócios com a GDA Luma. E há quem diga que o dinheiro que ele queria aportar não era um dinheiro exatamente dele, mas um dinheiro da própria empresa, e com isso ele abriria o capital, diluiria as ações, colocando a GDA Luma como acionista majoritária e não minoritária. Bom, todo mundo sabe aí, quem está acompanhando o noticiário, do Botafogo principalmente, que o Textor ontem ofereceu
um aporte, que não sei se a gente pode chamar de aporte, né? Dinheiro do próprio bolso, mas isso viria com a entrada de outros investidores como acionistas da SAF e Botafogo. Bom, o Banco BTG analisou, não recomendou o aporte / empréstimo / sei lá o que para o Social, e o Social inicialmente não aceitou a entrada desse dinheiro no Botafogo. Haverá uma reunião hoje, né, com todos os representantes ali das várias partes do grupo Eagle para decidir o futuro. E o futuro passa pela GDA Luma. Porque, como eu disse, Textor quer a GDA Luma no Botafogo. Só que ele quer diluir os 90% de ações que ele tem. Então, será que ele quer continuar majoritário? Será que ele aceitaria ficar minoritário deixando a GDA como majoritária? Mas essa minoritariedade teria que ser maior do que a do Social, porque o Textor não admitiria o Social meter mais o bedelho do que ele. Enfim, de todas as formas, o que Textor está fazendo é colocar o Social do Botafogo contra a parede para que aceite o dinheiro a fim de pagar atrasados os direitos de imagem dos jogadores do Botafogo. Estão 2 meses atrasados, podem completar 3 meses agora na semana que vem. Pagar salários. Então, ó, o dinheiro está aqui comigo. Vocês que não querem. Mas, em compensação, entram investidores. Eu diluo as minhas ações, entram novos investidores e eu continuo na SAF Botafogo. Né? O que o Social quer? Ok, a gente até aceita a GDA Luma. A GDA Luma é uma empresa, como eu disse, ela tem negócios com a Ares Management, que é a credora, então para a Ares é interessante que a GDA Luma assuma o controle do Botafogo. A GDA Luma tem participação no Grupo City, a GDA Luma é uma especialista no que se chama no mundo dos negócios de ativos podres, que são aqueles ativos que têm potencial de crescimento, mas uma gestão que não consegue potencializar os ativos. Abafa o crescimento, uma gestão que está sufocando financeiramente. É exatamente o que está acontecendo com o Botafogo. Eu gosto de dar o exemplo de uma casa linda, maravilhosa, que está em inventário. Ela é linda, tem um jardim lindo, toda reformada, planejada, mas com uma dívida absurda de condomínio e IPTU atrasada há sei lá quantos anos. Então quem for comprar sabe que está pegando um ativo podre, com muita dívida. Mas a casa é fantástica. É a SAF Botafogo. A SAF Botafogo ela já mostrou que tem um potencial de crescimento enorme e rápido. Que ela consegue produzir ativos muito rapidamente. Que ela é um atrativo no mercado do futebol muito interessante para jogadores da América do Sul e para jogadores do Brasil, jogadores que estão na Europa, o Danilo é um exemplo, jogadores na América do Sul que são ativos como Montoro, como Barreira, como foi o Almada. Então o Botafogo ele é um ativo que pode ser potencializado mais uma vez de forma muito rápida. E ele é essa casa toda modelada com CT de qualidade, com uma área molhada, com um campo excelente, com um estádio bom, com um núcleo de saúde e performance de primeiro mundo. Tá tudo ajeitado, com a base se fortalecendo, a cada ano que passa a base do Botafogo se fortalece muito. Então o cenário, a casa tá ótima, mas a gestão da casa tá mal feita. A GDA Luma, ela é especialista nesse tipo de ativo podre. É a melhor para assumir o Botafogo? Hoje talvez o Botafogo não tenha escolha, porque o Social é a pior das hipóteses, e ele não quer assumir, óbvio. Não tem como pagar uma folha de 11 milhões, não pagava nem de 2, e Textor não tem como. Textor, como disse Paul Quinn, especialista, analista britânico, está fora da equação. Ele está fora da equação. Ele está tentando se manter na equação como minoritário. Será que vai conseguir? Bom, essa reunião de hoje pode definir o futuro do Botafogo. E necessariamente a GDA Luma é o futuro do Botafogo. Fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.